dia, turma! Tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa segunda aula e nós vamos estudar ciências. Nós vamos da página 5 até a página 8. E o que a gente vai começar a falar agora? Nós vamos começar a falar sobre o corpo humano. Vamos entender como é que funciona essa máquina, para a gente ver suas partes formadoras, como são. Porque assim, ó, quando a gente olha o nosso corpo humano, vejam essa figurinha ali, que é a da primeira do livro. A gente vê nossa pele, cabelo, braços, tudo. Mas e aí? Por baixo da pele, o que tem? E debaixo dessa segunda camada, o que tem? E por dentro, como é que é? A gente tem pele, a gente tem músculo, nós temos esqueleto, vasos sanguíneos, nós temos todo o nosso sistema nervoso, temos todos os nossos órgãos. Então, é muita coisa para a gente entender como é que funciona o nosso corpo humano. Mas vamos começar a ver por etapas para a gente começar a entender o funcionamento de tudo isso. Vamos lá? Ali na página 4, ele traz, observa as ilustrações que apresentam diferentes fases do ser humano. Então, assim, ele traz uma imagem, essa daqui, de bebê até uma pessoa mais idosa. E ele vai fazer perguntas a respeito do que vocês entendem. Mas são perguntas pessoais. Por quê? Vocês vão responder de acordo com o que vocês acham, o que vocês têm de conhecimento até agora. Porque a gente ainda vai introduzir o assunto para a gente entender melhor. Então, vocês vão responder de acordo com o que vocês acham que é cada pergunta. Por exemplo, você já se questionou como o corpo humano cresce? Durante o desenvolvimento, vamos mudando e ficando mais altos. Os órgãos que ficam dentro do nosso corpo também crescem? Então, esse tipo de coisa vocês vão respondendo de acordo com o conhecimento prévio de vocês. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto. Bom, aí na página 5 ele já começa assim: como é meu corpo? O conhecimento que vocês têm é aquele que a gente já, desde pequenininho, a gente já começa a cantar músicas, conhecer quais são as nossas mãozinhas, nossa cabeça, como aquela cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então, a gente conhece um pouquinho já sobre o nosso corpo. A gente sabe, nós temos os membros inferiores, que são as pernas, os membros superiores, cabeça, olhos, nariz, esses mais vistos a olho nu, que a gente já conhece. O que é o olho nu? É enxergar as coisas sem nenhum tipo de aparelho, sem um microscópio, sem um telescópio, que a gente consegue olhar e já enxergar. E a gente sabe também que esta máquina aqui, como a máquina de vocês aí, precisa de uma manutenção, ou seja, ingerir alimentos saudáveis, prática de exercício. Às vezes vocês falam assim: prof, mas eu não faço nenhum tipo de exercício. Mas às vezes vocês não percebem. Hoje em dia eu sei, tá mais tranquilo, a gente tá mais em casa, não tá fazendo tanto. Mas assim, ó, brincar de pega-pega, brincar de correr, brincar de bola, tudo isso nosso corpo tá se exercitando. Brincar no parque, ter contato com o chão, a areia, isso tudo a gente tá desenvolvendo, criando anticorpos, mantendo o nosso corpo em movimento, bebendo bastante água. Isso tudo é uma manutenção para nosso corpo humano. Agora vamos para a organização do nosso corpo. Nosso corpo, ele mantém uma organização para que tudo funcione perfeitamente. É uma máquina, ó, perfeita. Assim, o nosso corpo humano, ele pode ser analisado em diversos níveis de organização. Nós podemos ver a nível celular, a nível dos tecidos, os órgãos e os vários sistemas que trabalham tudo em conjunto para melhor funcionamento. Então, como é que vai ser essa divisão? Primeiro vem todo o nosso organismo, que é o conjunto todo. E ele é organizado por sistemas. Como assim os sistemas? Quando são vários órgãos que desempenham uma determinada função. Eles trabalham juntos para desempenhar uma determinada função. Exemplo, sistema digestório, de quando o alimento entra na nossa boca, passando por todos os nossos órgãos que compõem o sistema digestório, até ser eliminado nas fezes, o que não é aproveitado pelo nosso organismo. Também tem o nosso sistema respiratório, que tem toda a função de mais órgãos trabalhando em conjunto para respiração. Então é assim, temos o nosso organismo,
e ele é formado por sistemas. Já os sistemas são organizados pelos órgãos, e os órgãos são constituídos de tecidos, e os tecidos são constituídos pelas células, vários tipos de células. Então, começando da menor parte até formar todo o nosso organismo, fica assim: células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Então, vamos entender agora por partes. Vamos começar com as células. O que são as células? São as menores partes do nosso organismo. A partir delas são formados os tecidos e os tecidos formam os órgãos. Então, as células elas são tão pequenas que elas só podem ser vistas através de microscópios. Então, assim, todas as partes do corpo são feitas de células. Então, o crescimento desse tecido, desses órgãos, vai depender do aumento das células. Então, quando nós somos crianças, temos uma quantidade menor de células do que um adulto. Vamos crescendo e vai aumentando a quantidade de células, ou seja, aumentando o tecido, aumentando os órgãos, aumentando todo o nosso organismo. Aí vocês podem olhar nessas três figurinhas ali. Nós temos a primeira é a célula muscular. Ela está presente nos órgãos e nos músculos e ela é responsável pelos nossos movimentos. A segunda são os neurônios. São células que transmitem são as células que transmitem as informações e elas são encontradas no nosso cérebro. Já a próxima são as hemácias. São células que fazem parte do sangue e elas carregam o oxigênio dentro do nosso sangue. Das células, quando elas se unem, nós vamos para a formação do tecido. O tecido são conjuntos de células semelhantes que vão formar e desempenhar uma determinada função no nosso organismo. Aí elas podem ser divididas assim, ó. Tecido epitelial é o que veste a pele e muitos órgãos do nosso corpo. Aí nós temos o tecido conjuntivo. Já o tecido conjuntivo são outros tipos de célula, mas elas formam partes diferentes do nosso corpo, como o sangue, os ossos e toda a gordura corporal. O tecido muscular, já é esse aqui, que também são outras células, é encontrado nos músculos de todo o nosso corpo, incluindo o coração, porque precisa estar ali trabalhando para bombear o sangue. E o tecido nervoso está presente no cérebro, nos nossos nervos. Bom, já vimos a célula, já vimos os tecidos, agora nós vamos para os órgãos. Os órgãos são estruturas formadas por um ou mais tipos de tecidos. Cada órgão tem um formato específico, cada órgão é diferente um do outro. E também cada um é responsável por uma determinada função dentro do nosso organismo. Com exemplos, olha ali, os nossos pulmões são formados por um determinado tipo de tecido. Se a gente olhar ali até mais lisinho. E os pulmões têm a função de fazem trocas gasosas que faz parte da nossa respiração. Ou seja, isso você já consegue entender que os pulmões eles fazem parte do sistema respiratório. Já o cérebro também é formado por outro tipo de tecido. E ele é o órgão que coordena todo o nosso corpo. É ele que vai mandar e receber impulsos, informações de levantar um braço, abrir e fechar o olho. A gente não pensa, preciso abrir o olho. Não, nosso cérebro já está mandando informação ali. E a gente sabe que o cérebro, então, já faz parte do sistema nervoso. E o coração. Ele é formado por outro tipo de tecido, ele é um órgão também, e ele é responsável por impulsionar o sangue por todo o nosso organismo. Então, cada vez que ele está ali, ó, batendo, ele está bombeando sangue para todo o nosso corpo. E ele faz parte do sistema cardiovascular, certo? Então, desses três órgãos que a prof citou, eles três, cada um pertence a um sistema diferente dentro do nosso organismo. Aí nós falamos das células, nós falamos do tecido, nós falamos dos órgãos. Juntamos tudo isso e o que nós temos? Nós temos o nosso organismo. Então, essa junção de todas essas coisas, junção de tudo isso ali,
é o que vai formar o nosso organismo, o nosso corpo humano inteiro. Aí a gente vem falar, tá, prof, mas e o sistema? Ok, vamos lá falar sobre o sistema. Como eu falei, cada músculo, cada órgão, ele pertence a um sistema. E esse sistema que vai ser responsável por trabalhar e desenvolver uma determinada função. Vamos olhar ali nessa figura ali. Os sistemas são uns conjuntos de órgãos, ou seja, são vários órgãos trabalhando para uma função só determinada dentro do nosso corpo. O corpo humano apresenta vários sistemas. O que a gente vai conhecer? Sistema esquelético. A gente já consegue entender que são todos os ossos do nosso corpo. Sistema respiratório. São todos os órgãos envolvidos nessa função de respirar. Sistema muscular. São todos os músculos do nosso corpo. Sistema cardiovascular. É o sistema que está todo envolvido por essas veias que a gente consegue enxergar no nosso corpo. Então, é tudo aquilo ali que está responsável pela vascularização do nosso corpo. Vasos sanguíneos. Sistema digestivo. Essa palavra já é mais comum para vocês. Quando a gente tem que fazer a digestão de um alimento. Então, o sistema que é responsável por todo o processo do alimento, desde quando ele entra na boca e é direcionado às partes que a gente aproveita no alimento e a que não aproveita é eliminada, é o sistema digestivo. E o sistema nervoso? E o sistema nervoso é como se fosse uma rede de comunicação entre todo o nosso corpo. Tanto dos movimentos voluntários, que eu sei que eu vou pegar uma garrafa para beber, como essa respiração que a gente faz. A gente não para, vou respirar. Eu não paro, vou piscar o olho. Ele tá indo porque a gente precisa fazer essa função. Então, ele é responsável por... Assim, ó, é um sistema que vai captar todas as mensagens de todo o ambiente que está em à nossa volta, responder a estímulos, interpretar esses estímulos e arquivar. É como se fosse todo um sistema de comunicação do nosso corpo inteiro. Aí, para nossas atividades, nós vamos ali na página 8 e ele vai trazer esse boneco aqui pra gente. E ao lado, todos os órgãos, alguns órgãos que fazem parte de determinados sistemas. Vocês vão colocar onde é que fica o cérebro. Vocês vão colar, cortar e colar. Onde é que fica o cérebro? Aqui, 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 aqui. Onde é que fica? Então, vocês vão colar o cérebro no lugar onde ele fica no nosso corpo humano. Depois que vocês fizerem toda a colagem, ele vai perguntar: agora identifique qual sistema do corpo humano cada um pertence. A que sistema o cérebro pertence? A que sistema o coração pertence? E o intestino? E o fígado? E o estômago? A que sistema cada um deles pertence? Não esqueçam, façam toda a leitura das páginas, voltem no vídeo sempre que precisar. Qualquer dúvida, manda mensagem que a prof ajuda vocês. Beijos e até mais!